Aleluias. Glória a Deus. Louvado e exaltado seja o nome do nosso Deus. Amém. A paz do Senhor Jesus, queridos. Uma boa noite para todos os irmãos. Sejam todos bem-vindos. Aleluias ao nosso café com palavra. Amém? Desta noite. Glória a Deus. Aleluia, a paz do Senhor Jesus. Boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Aleluia, a paz do Senhor, Evangelista Samara, Deus te abençoe. Eu iniciei no grupo errado, coloquei no meu perfil, aí eu vou pedir para que você compartilhe para mim na página Pastora Yara, por favor. As pessoas esperam notificação por lá, tá bom? Senão eu vou ter que sair e retornar, tá bom? E você que está aí, aleluias, né? Que sempre nos assiste, vai marcando aí os amigos, vai marcando os irmãos, compartilha. Louvado seja Deus, compartilha no seu Facebook, compartilha nos seus grupos de WhatsApp, também manda um link para a pessoa que você quer que assista. Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus, minha irmã Isis, Deus abençoe. O pessoal ficou meio perdido, porque eles estão acostumados que eu faça no Pastora Yara, amém? Eu acabei fazendo no meu perfil, no perfil pessoal, Yara Cândido, tá bom? Mas daqui a pouco o pessoal vai se achando aí, vai se encontrando e vai entrando aí no estudo, amém? Boa noite, irmã Vilma Alves, Deus abençoe. Minha irmã Isis, Deus te abençoe. Irmã Malu Silva, glória a Deus, seja muito bem-vinda nesta noite. Mais um café com palavra. Evangelista Samara, nossa irmã Ana, glórias a Deus. Mari Leite já está conosco aí. Boa noite, filha. Denise Confessor, nossa irmã Márcia Daniele Souza, seja muito bem-vinda, tá bom? Vamos marcando o pessoal aí. Enquanto isso, nós vamos iniciar aqui o nosso estudo, tá bom? Eu quero fazer uma oração, irmão. Deus me deu um tema nessa noite, e um tema tão importante, né? Eu falo que todos os temas de estudo são importantes, né? Mas o Senhor me deu este tema que vai falar diretamente, né? Com as famílias, né? Com os lares. Irmãos, e como os lares estão precisando, né? Glória a Deus. Então, por isso, se você conhece alguém, né? Que está passando aí por dificuldade familiar, né? Dificuldade no casamento, dificuldade com filhos, né? Relacionamentos abalados, tá bom? Seja muito bem-vindo nesta noite. Vamos juntamente, né? Vamos juntos aqui entender um pouco mais da palavra de Deus e aplicar alguns princípios para nossa casa, para nossa família. E eu creio que vai ser de grande valia, tá bom? Para a tua vida. Amém, irmãos? Marina Silva, Deus te abençoe. Seja muito bem-vindo nessa noite. Ivani Garcia também. Aleluias. Eu vi Marcília. Oh, glória. Alegria te ter aí, filha. Fica aí, tá bom? Um beijo. Teu coração. A pastora te ama, tá? Glória a Deus. Amém, pastora Adriana Zanin, chegando aí na nossa live. Seja muito bem-vinda. Deus abençoe. Pastora, vai postando aí. Divulga pro pessoal. Vamos falar com famílias nesta noite, tá bom? Deus me deu algo aqui muito edificante. Princípios para restabelecer a harmonia no lar. Irmão, quem não tá precisando, né? Neste tempo aí de pandemia, né? Um tempo em que as pessoas estão sendo mexidas, né? As pessoas têm sido afetadas de uma maneira direta, né, e também indireta. Nós estamos vivendo um tempo muito difícil, né, um tempo muito complicado, onde tem abalado não só o emocional das pessoas, né, pessoas com o emocional abalado, né, passando por momentos de muita dificuldade,
né, de luto, de tristeza, falta de paz, financeiramente falando, né, a nossa economia também, toda abalada, quer dizer, o mundo está abalado, né, mas nós vamos falar algumas coisas aqui, né, problemas de relacionamento, irmão, como que, né, como as pessoas têm sofrido com isso, né, relacionamento entre família, relacionamento como um todo, porque as pessoas estão muito com elas estão à flor da pele, as pessoas estão passando por um momento sentimental muito conturbador, né? E isso gera né, um estresse não só para a vida da pessoa, como também uns para com a vida dos outros, né? Então tem sido difícil relacionamentos, né? Tempo de confinamento, agora o pessoal já está saindo um pouco mais, mas nós vemos que mesmo as pessoas saindo de suas casas, o que ainda não é o tempo, mas algumas pessoas por necessidade, motivo de força maior, né, acabaram tendo que voltar às suas rotinas, mas nós percebemos que ainda ficaram muitas sequelas, né, muitas consequências dessa dificuldade. Nós vamos falar um pouquinho disso hoje. Eu creio que o Espírito Santo de Deus vai nos direcionar, o Espírito Santo de Deus vai falar aos nossos corações, tá bom? Vamos orar primeiramente? Irmãos, eu já quero que você coloque aí, nós vamos fazer uma oração, olha, não perca, não saia da live. Às vezes as pessoas assistem, né? É uma horinha só de live, tá bom? É só uma horinha, prometo que eu não vou passar. E as meninas vão controlando para mim aí o horário, o tempo, para que eu não enfade os irmãos, tá bom? Mas fique até o final, né? Escuta, receba tudo aquilo que Deus tem para tua casa, para tua vida. Isso pode mudar hoje a situação atual da tua casa, tá bom? Da tua família, da tua vida, primeiramente, tá? E ao final, irmão, nós vamos fazer uma oração. Nós vamos orar. Eu quero orar, irmãos. Eu quero orar por pessoas. Eu quero orar pelas famílias. Eu quero orar, né? E vai colocando o teu pedido de oração, vai colocando aí a tua necessidade, a tua petição, tá bom? Se é problema com filho, coloca aí em nome de Jesus, seja objetivo no seu pedido, né? Na sua petição ao Senhor, né? E nós vamos orar, eu quero orar especificamente dentro da tua necessidade, tá bom? Então, pode ir colocando aí os pedidos de oração, as meninas estão me acompanhando, elas vão estar também aqui me auxiliando, me ajudando, na medida do possível eu vou marcando aqui, tá? Mas no final, eu vou pedir ao final para que você só se manifeste no final da live para a gente saber exatamente, especificamente para quem nós vamos estar orando, tá bom? Eu creio que Deus vai falar muito forte ao coração dos irmãos, tá bom, irmã Luzeni de Jesus? Deus te abençoe, minha amada, saudade de você, tá bom? Muito feliz de te ver aí na live, Deus abençoe. Evangelista Simone Borges também está aí nos acenando. Pastor Fábio, seja muito bem-vindo, boa noite. Pastor Fábio, vamos chamar o povo para a live. Hoje nós vamos falar com famílias. Eu creio que Deus vai se manifestar. Amém? Nosso irmão Marivaldo Leal também, seja muito bem-vindo à nossa live, tá bom? Ao nosso Café com Palavra desta noite. Nosso tema hoje é princípios para restabelecer a harmonia do teu lar, a harmonia da tua casa, tá? Eu quero orar primeiramente, eu vou abrir esse estudo com oração e nós vamos encerrar também com pedidos de oração, tá bom? Soberano Deus eterno Pai, em nome de Jesus, nesta hora, Senhor, primeiramente eu quero, Senhor, apresentar a minha vida diante de Ti, para que o Senhor, pela Tua bondade, benignidade, misericórdia, o Senhor possa me usar, Senhor, de maneira da qual o Senhor queira me usar, Senhor, nesta noite. Aleluias, Pai querido, para nós falarmos acerca da Tua palavra. E a Tua palavra, Senhor, meu Deus, nós sabemos que ela sempre tem um destino. Aleluias, e que ela, assim, Pai querido, como
Aleluia, como a chuva, Senhor, depois que desce dos céus, ela não volta para lá, e nem tampouco a neve, assim também é a palavra de Deus. Aleluia, ela não volta para o Senhor vazia, mas antes ela faz aquilo que lhe apraz. E eu sei, Pai, que há pessoas nesta noite que precisa receber, Senhor, esse estudo, precisa receber esta ministração, esta palavra, para edificação, para restauração. O Senhor vai restaurar as nossas vidas, restaurar a nossa casa, restaurar o nosso lar. Em nome de Jesus, o Senhor vai nos dar direção, o Senhor vai nos dar princípios para restabelecermos a paz, aleluia, não só sobre a nossa vida, mas também sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Por isso, Espírito Santo, eu te convido a permanecer conosco, em o nome de Jesus. Amém. Amém. Que o Senhor possa nos dar sabedoria, que o Senhor possa nos dar e nos abrir o entendimento. Amém? Desta noite. Louvado seja Deus. Aleluia. Vamos lá. Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 2. Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 2. Nós vamos ler aqui, aleluia, o texto áureo desta noite. Amém? Se as irmãs puderem colocar aí para mim, Evangelho de João, capítulo de número 2. Nós vamos ler. E ao terceiro dia fizeram-se uma bodas em Caná da Galileia. E estava ali a mãe de Jesus, e foram também convidados Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. E disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 metretas. E disse-lhe Jesus: enchei de água essas talhas. E encheram-na até em cima. E disse-lhes: tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os empregados que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe: todo homem põe primeiro vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior é servido, mas tu guardastes até agora o bom vinho. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória aos seus discípulos, creram nele. Amém? Louvado seja Deus. Um texto muito conhecido, um texto muito rico, que vai nos passar esses princípios, amém? Da qual nós vamos extrair esses princípios para restabelecer a harmonia da tua casa, restabelecer a harmonia do teu lar, amém? Louvado seja Deus. Nós vamos partir do princípio, no versículo de número 2. Primeiro princípio, tá bom? Vamos anotando aí. A necessidade de convidar Jesus para o nosso lar, para a nossa casa, aleluias, para estar no meio da nossa família. Irmãos, não tem como, nós estamos falando aqui acerca de princípios para restabelecer a harmonia de uma casa, a harmonia de um lar. E eu falo que uma casa sem Deus, ela é uma casa vulnerável. Né? Uma casa sem a presença de Deus, uma casa sem a presença de Jesus, ela é uma casa vulnerável. Então, o nosso primeiro princípio aqui de restabelecer, e você vai entender isso aqui, louvado seja Deus, para que haja estabilidade, para que haja felicidade, para que haja paz, irmão, a paz. Não estou falando de paz que o mundo dá, a paz que o dinheiro dá. Eu estou falando de uma paz que excede todo entendimento. E essa paz não vem de homens. Essa paz ela não vem de situações. Essa paz ela não vem de bens materiais. Essa paz ela vem
aleluias, de Deus. Essa paz, ela só pode vir de Deus. Eu tô falando de uma situação e de tempos difíceis, em que as pessoas estão vulneráveis aos seus sentimentos, né? Vulnerável à situação de escassez, situação financeira. Irmãos, a gente, olha, não tem um tempo mais hostil, né, do que este, né? A humanidade nunca tinha experimentado isso, né? Nós nunca havíamos passado por isso. Isso é novo, né? Isso é primário para todos, né? É primário para crente, para não crente, para rico, para pobre. Irmãos, é para a igreja em si, para os cristãos. A gente nunca passou uma situação de escassez, né? Agora, deixa eu te falar uma coisa, pastora, você está nos dando como primeiro princípio a necessidade de convidar Jesus para o nosso lar, de trazer a presença de Deus, aleluias, para a nossa casa, né? De estabelecer a paz dentro da nossa casa através da presença de Deus, através da presença, aleluias, do Espírito Santo de Deus. Amém? Então não tem como, irmãos, você pode tentar, né, restabelecer isso ao seu pulso, à sua força, mas você vai perceber, né, que o mundo não está gerando paz. O mundo não tem paz, irmãos. E o único que pode gerar essa paz, estabelecer, né, essa instabilidade, né, restabelecer essa instabilidade que nós estamos passando, é o próprio Deus. E eu falo que aqui na pessoa de Jesus Cristo, foi necessário que Jesus estivesse naquele casamento. Eles estavam passando aqui por uma situação dificultosa, né? Eles estavam prestes, irmãos, a ser expostos, né, publicamente, de passar por vulnerabilidade, né, ali da vergonha, né? Naquele tempo, irmão, era vergonhoso, né, faltar o melhor da festa, que era a comida, que era a bebida, né? E Jesus, irmãos, ele estava naquele lugar, Jesus estava naquela família, Jesus estava naquela casa. E algo muito interessante que eu quero colocar para você aqui. Então aqui, a felicidade, né? Eu falo dessa família, foi que Jesus estava na casa. Ainda que eles entraram nessa situação, foram expostos a essa situação, Jesus estava na festa, Jesus estava na situação. Amém? Vamos lá, o Salmo 127, ele fala a seguinte questão, que se o Senhor não edificar a casa, em vão vigia o sentinela. Se o Senhor, ou seja, se a presença de Deus não estiver na casa, se a presença de Deus não estiver no ambiente, se a edificação do Senhor, aleluia, não estiver, em vão vigia o sentinela, em vão, aleluia, os trabalhadores, né, da casa, né, irmãos, eles vão gastar força, é isso que o texto está dizendo, né, mas se o Senhor, ele está dizendo até aqui, olha, no versículo 2, inútil vos será levantar de madrugada, repousar cedo, comer do pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Então, assim, uma pessoa que dorme numa casa edificada, uma casa onde há segurança da parte de Deus, louvado seja Deus, né? Você vê, ele dá aos seus amados o sono, irmão, tem descanso, tem paz. A gente aprende a descansar, ainda que com dificuldade, ainda que em meio ao caos, ainda que em meio ao tempo difícil, mas quando você tem a presença de Deus dentro da tua casa, fica tudo mais fácil. Mas pastora, eu já sirvo a Deus, né? Eu sou cristã, né? Talvez você sirva e o marido não sirva, talvez o marido sirva e você não sirva, né? Talvez os filhos não estejam na presença de Deus, mas se um estiver, irmão, a paz ela é restabelecida naquele lugar.
A palavra de Deus vai nos dizer que a mulher, ela santifica o marido e o marido santifica a esposa, né? Nós sabemos, tirando a questão da salvação, porque a salvação ela é individual, né? Cada um tem que buscar pela tua salvação. Mas se você está na presença de Deus, irmão, você consegue em Deus capacitação, né? Você santifica a tua casa, você santifica os teus filhos, você santifica, louvado seja Deus, a tua vida, né? Você consegue trazer um restabelecimento da parte de Deus sobre esta casa, irmão. Né? Porque a presença de Deus está sobre você, porque a presença de Deus está sobre a sua vida. Às vezes você pode estar inquietante, mas pastora, meu marido não serve, a minha esposa não serve. Irmão, mas você serve. Louvado seja Deus, mas você serve, né? A gente precisa partir do princípio de que creia. Se creres, verás a glória de Deus. Foi assim, né, na vida do carcereiro, sim ou não? Né? Ali é dito, né, a salvação vai entrar na tua casa. Se creres, né, será salvo tu e a tua casa. Então, irmão, se houver né, louvado seja Deus, a paz vai ser restabelecida sobre a tua casa. O que não pode é todo mundo esmurecer, né? É a fé se esvair, é a presença de Deus não ser atraída para aquela casa. Eu conheço lares que são sustentados porque tem ali. Lembra da casa da família de Abraão, né? Ali o Senhor já estava para destruir a cidade, né? E a família de Ló, né? Toda a família de Ló estava ali em Sodoma e Gomorra. Né? E ali Abraão falando com Deus, ele fala, mas Senhor, se houver ainda aqui um justo, o Senhor vai destruir a cidade. Senhor, se houver 45 justos, e ali ele vai diminuindo, 50 justos, 45 justos, o Senhor fala, se tiver né? E ali, pela misericórdia de Deus, pela intercessão, né, de Abraão, toda a família de Ló, né? Aleluia, ela foi salva, exceto aqueles que não quiseram. Né? Como a mulher de Ló, ela não seguiu a direção. Nós vamos falar disso aqui, tá bom? Já vou voltar aí na família de Ló. Amém? Então, primeiro princípio, necessidade de convidar Jesus no nosso lar, na nossa casa. A presença de Deus, ela precisa estar na nossa casa. Amém? Louvado seja Deus. Irmãos, construir uma família, construir um lar, não é fácil. Eu falo que você hoje, esses dias eu conversei com uma pessoa e ela falou, ai pastora, eu gostaria tanto que minha família estivesse estabelecida, né, como a sua família, eu e meu marido servindo ao Senhor, os meus filhos na presença de Deus. Eu falo, irmãos, eu falei isso para a irmã, eu falei, isso foi construído, irmão. Por muito tempo eu persisti, por muito tempo a gente lutou, por muito tempo eu guerriei. E hoje, para a glória de Deus, eu e minha casa servimos ao Senhor. Hoje eu tenho essa paz que excede todo entendimento, mas o meu lar já foi uma bagunça. A minha vida já foi um caos, a minha família já foi um caos. O meu casamento, né? Louvado seja Deus, irmãos. Louvado seja Deus, porque hoje a gente vê a restauração da parte de Deus, mas um dia, irmão, já foi um caos, né? Nós caminhamos para destruição, nós caminhamos até para finalização. Chegou um tempo em que eu achava que, né? Em que eu achava que não dava mais certo, que não tinha mais jeito, né? Mas Jesus, ele foi convidado, irmão, para entrar. Quando a gente convida, as coisas elas mudam. Jesus começa, né, começa a mudar a situação da nossa casa, ele começa a se apresentar, ele começa, ainda que haja morte, não foi assim na vida de Lázaro, na família né, de Maria, de Marta, aquela família tinha Jesus ali como um amigo, né? Jesus estava sempre sendo convidado a estar na casa deles, louvado seja Deus. E ainda que no momento ali, irmãos, de escassez, no momento de morte, no momento de tristeza, né? Não quer dizer, eu quero até falar isso, né? No segundo princípio, nós vamos falar isso mesmo, pode colocar aí já o segundo, mesmo quando ele estiver, irmão, presente, não quer dizer que os problemas não vão acontecer, né? Jesus estava nessa festa. Jesus estava na festa
né, de João 2. Ele estava nas bodas. Então, o fato de Jesus estar lá não impediu, mas Jesus estando ali fez toda a diferença, porque nós recebemos uma direção, né, nós recebemos, aleluias, né, estratégias da parte de Deus para que a gente consiga restabelecer aquilo que está errado. Amém? Então, não, o fato de ele estar não quer dizer que nós estamos imunes, né, de passar. Não, nós vamos passar, mas passar com Jesus, irmão, é tudo mais fácil, né? Você chama a presença do Espírito Santo ali, você convida Jesus para te ajudar, para te conduzir, né? Para nos ajudar na nossa fraqueza, nas nossas falhas, né? E ele se apresenta porque ele está na casa, né? Porque ele está presente, né? E isso faz toda a diferença dentro de uma família, dentro de uma casa. Amém? Louvado seja Deus. Então, tá aqui, irmãos. Olha, mesmo quando ele estiver presente, os problemas eles podem acontecer, mas a diferença é como lidar com isso. É mais ou menos assim, por exemplo, quantos lares cristãos que a gente visita, né? Hoje eu e meu marido, para a glória de Deus, depois de Deus ter restaurado a nossa família, hoje nós cuidamos de família, nós cuidamos de lares. E quantos lares nós entramos, eu estou falando até mesmo de lares cristãos, né? De lares que pessoas que servem a Deus e que elas passam por esses intempéries, elas passam por essas situações de dificuldade, mas o que difere esse lar de um lar que não tem a presença de Deus é justamente isso, né? A diferença é isso, é como lidar com a situação, ainda que elas aconteçam, mas nós recebemos de Deus estratégias, nós recebemos direção da parte de Deus de como lidar com aquilo, né? De como lidar com aquela situação. Amém? Por exemplo, uma coisa que eu sempre digo, e eu sempre dou esse exemplo, né? Por exemplo, um lar, irmão. Se você encontrar um lar, ainda que seja cristão, mas que seja perfeito, você me fala, porque eu quero conhecer essa casa. Então, nós temos o casal entre si, eles passam por diferenças, né? Eles têm as suas indiferenças, porém, eles procuram em Deus, né, andar em concordância, buscar um ponto de equilíbrio para esta casa, para este relacionamento, né, para que eles possam ser direcionados, para que eles cheguem num consenso de paz. Quantas pessoas têm vivido lar de guerra porque elas não conseguem chegar nesse consenso de paz? Mas isso tem que partir de ambos, tá bom, irmãos? Levando agora para o casamento, né? Para a área de casamento, para o casal. Isso é importante que o casal ele encontre esse ponto de equilíbrio em Deus, irmão. Às vezes tem gente que, irmã, pelo amor de Deus, às vezes tem gente que é ruim de ruim mesmo. Ela precisa do Espírito, às vezes não bebe, às vezes não fuma, às vezes não droga, mas é ruim de natureza, de ser ruim, às vezes de ser coração duro, de ser, né? Mas ali, o que faz a diferença? O Espírito Santo, ele move essa pessoa. Eu falo que a nossa carne, irmão, eu sempre falo isso, a nossa carne ela é terrível. O homem, o humano, né? O ser humano, nós temos uma dificuldade muito grande de demonstrar amor, de andar em paz. Quem faz isso, irmão, e move isso em nós é a presença de Deus, é a presença do Espírito Santo, partindo do princípio de que Deus é amor, né? E o primeiro mandamento, né, é amar a Deus sobre todas as coisas, né? E depois o teu próximo como a ti mesmo. A gente partiu desse princípio. Eu falo que um cristão, ele parte desse princípio. Por isso que ele, sabendo que Deus é amor e importa que a gente ame a Deus sobre todas as coisas, nós também vamos tentar amar o nosso próximo como a nós mesmos. E isso é a própria ordenança da parte de Deus. Amar o teu. Então eu não posso querer mal para o meu próximo. E aquele próximo, irmão, é próximo mesmo. Tá? Às vezes tem próximos que são de fora, mas esse próximo aqui que a gente está falando, às vezes são próximos de dentro de casa, e às vezes a gente tem essa facilidade de tratar bem os próximos de fora, mas os próximos de dentro da nossa casa nós temos essa dificuldade,
tá bom? Então, esse próximo aqui, às vezes é um filho, é uma esposa, né? É um esposo, amém? É um ente aí da tua família, tá bom? Trazendo aí a diferença. Família é aqueles que moram com você, aqueles que estão dentro da tua casa, pai, mãe, filhos, amém? E os demais são parentes, é a parentela, amém? Então todas as vezes que eu relatar aqui e me retratar acerca de família, são aqueles que estão dentro, tá bom? Louvado seja Deus. Então, se é você, o seu esposo e seu filho, vocês são uma família. Se é você e o seu esposo, vocês são uma família. Amém? Os demais, os sogros, sogros, avós, isso daí são parentes. Amém? Primo, prima, tia, vocês são parentes. A sua família é quem está dentro da tua casa. Amém? Louvado seja Deus. Então, partindo desse princípio de que Deus é amor e importa, né, que a gente também trate as pessoas com amor, aí, tá aí, você restabelece isso dentro da tua casa, né? E seria também, irmão, seria muito inquietante, né? Você querer mal para uma pessoa que você ama, né? Eu acho estranho isso, porque as pessoas declaram amor, mas ela quer mal para aquele que ama. Não é assim? Como a gente tem visto isso, as pessoas declaram amor. Eu falo que eu entro nos lares e eu falo, a primeira pergunta é: vocês se amam? A gente se ama. Eu falei, então é estranho isso, né? Se amar e não se cuidar, né? O se cuidar que eu falo é um cuidar do outro, né? A gente cuida daquele que a gente quer bem, irmão, né? E eu falo que até essa questão de marido e mulher, às vezes você consegue esse cuidar, né? Esse amar, esse cuidar com os filhos. Você fala, porque são meus filhos, então. Mas o seu marido é carne da sua carne. A sua esposa é carne da sua carne. Né? Então, tudo aquilo que vocês fizerem, você está ferindo o teu cônjuge, você está ferindo a tua carne. Amém? Você está ferindo o teu filho, você está ferindo a tua família, você está ferindo a tua casa. Então, a gente parte desse princípio de que Deus é amor, tá bom? Mas não quer dizer que você vai passar por situações, às vezes, né? Mesmo sendo um lar cristão, né? Por exemplo, um marido, é normal um casal discutir, normal se desentender, é até normal, irmão, nos dias de hoje, principalmente nesse tempo de pandemia, irmão, que a gente tem encontrado de pessoas que querem pendurar um outro. O convívio, o relacionamento, o confinamento tem levado as pessoas ao nervo, assim, à flor da pele. As pessoas estão inquietas, elas estão estressadas, elas estão precisando extravasar. Você sabe que eu estava falando com uma pessoa essa semana, e isso é comprovado, tá, irmão? Comprovado pela medicina, é comprovado pelos estudos, né, da área da saúde, de que as pessoas precisam se relacionar. As pessoas precisam de abraço, as pessoas precisam se abraçar, elas sentem essa necessidade. Quando nós abraçamos pessoas, nós liberamos um hormônio, né, que é a endorfina. A gente libera o hormônio. Olha, o nosso corpo se movimenta quando você abraça. Então o ser humano, ele tem essa necessidade, né? Então, assim, eu falo que essas guerras, muitas das vezes, que tem dentro dos lares, né, e que as pessoas se apartam, na verdade elas poderiam sarar isso com um abraço. Ainda que na hora da raiva, ainda na hora que abraça, você constrange, além de você constranger a pessoa. Mas já pensou, irmão? Você fala, não, pastor, aí tem que ser muito, muito Deus mesmo para eu abraçar uma pessoa que eu tô brigando. Você vai ver, faça essa experiência. Faça essa experiência e depois você me conta. Me chama no privado e fala, pastora, não é que funcionou. Você desmonta uma pessoa irada. Não, você desmonta uma pessoa irada quando você demonstra amor. Às vezes a pessoa vem armado para você e você fala um eu te amo, você tenta abraçar aquela pessoa, você desmonta ela. Não tem como, amém? Eu falo que o amor é um dom supremo e o amor tudo suporta. Amém? Esse é o amor que tudo suporta. Tá bom? Então, quando nós manifestamos isso, existe hoje, irmão, terapias do abraço. Tem terapias do abraço. Então, a falta disso está estressando pessoas. A falta disso, irmãos, está esfriando pessoas. Pessoas estão frias. Eu falo que de tudo isso que nós estamos passando, o mais inquietante não é o que estamos passando, mas o mais inquietante são as pessoas se acostumar com isso, né? Se acostumar com a separação, se acostumar
com a falta de abraço, com a falta de amor, com a falta de afeto, com a falta de manifestação. Isso é que é perigoso, né? E isso tem realmente trazido muitos constrangimentos, muita dificuldade nas famílias. Irmãos, eu tô falando de dados que foram levantados e comprovados. Amém? De dados comprovados. Nunca se houve tanto divórcio como nesse tempo. Por quê? Porque as pessoas pararam de se abraçar, irmãos. Teve famílias que foram acometidas, infelizmente, né? Eu, por exemplo, quando eu tive Covid, eu fiquei 15 dias trancada no meu quarto. 15 dias sem abraçar meus filhos. Teve dia de eu querer, a saudade da minha filha era tão grande assim, né, de querer abraçar ela, mas eles tinham bronquite, então eu tinha que zelar por eles. Mas a minha vontade era tão, eu achava que se eu abraçasse meus filhos, se eu abraçasse minha família, eu ia me curar. Só que não seria injusto com eles, né? Porque eu estaria infectando eles, mas eu sentia isso, sabe? O amor deles iria me curar. Teve dias de eu chorar e de eu querer. Olha só, irmão, eu queria, sei lá, eu conversei com uma pessoa, falei que vontade de abraçar a minha filha. Ela ficava na janela me assistindo, da janela, irmão, que eu fiquei isolada no meu quarto, né? Por ter banheiro, eu consegui fazer esse isolamento. E eles traziam comida para mim no corredor, deixava no corredor, né? Deixava no corredor, eu abria, pegava comida, comia, depois deixava a bandeja lá e aí eles me viam, me assistiam pela janela, eles passavam na janela para ver como que eu estava, né? Eu fiquei 15 dias sem sair do quarto. Então, chegou o tempo de eu querer embalar ela, irmão. Eu queria embalar ela com, sei lá, com alguma coisa que eu pudesse abraçar ela. Então, assim, é necessário. O ser humano foi feito para isso. Então, com isso, irmãos, as pessoas estão se esfriando. Além de toda a dificuldade, né, da questão financeira, da questão sentimental, emocional, né? As pessoas com isso, elas se deprimiram. Algumas pessoas se deprimiram. Outras pessoas, irmãos, se afastaram demais. E agora elas não estão encontrando caminhos para se achegar, porque acostumaram se afastar, ficar afastado. Você está entendendo isso aqui? Então há uma necessidade, né, muito grande. Eu falo que pior do que o Covid é uma família destruída, é uma família fria, é uma família, né? Misericórdia. Então Deus precisa entrar nessa situação, Deus precisa restaurar esses relacionamentos, Deus precisa, irmãos, problemas de relacionamento, como a gente nunca teve chamadas assim, então como foi difícil, como está sendo difícil pastorear nesse tempo de pandemia. Eu estou falando por experiência, amém, irmãos? Então havia necessidade de pessoas doentes emocionalmente, né? E a gente não poder ir, porque a gente não podia entrar na casa das pessoas, e elas também não podiam vir até a igreja ou até nós. Muito difícil, irmão. Isso é coisa que você não consegue resolver por telefone, você não consegue tratar por mensagem, né? Então, infelizmente, tempos muito difíceis, né? Muito difíceis. Porém, nós, como a nossa irmã Osmarina, né, tá dizendo aí, louvado seja Deus, mas Deus tem nos sustentado. Eu falo que as pessoas, e aí que está a diferença, né, de lar que tem a presença de Deus. Essas pessoas estão conseguindo superar isso, ainda que com a dificuldade, que nem aqui essa família da bodas, né, de Caná, ainda que com a falta do vinho, mas elas superaram isso, elas não foram expostas, elas estavam para ser expostas, porque quando deram falta, né, olha só, versículo de número 3, e faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse, não tem vinho, né? Disse-lhe Jesus, né? Aí Jesus se retrata com ela, mas vamos continuar aqui o nosso princípio, vou dar sequência aqui, vou explicar cada versículo e vou trazendo já os princípios. Então, irmãos, mesmo que haja um problema, mesmo que Jesus esteja e haja um problema, a diferença é que nós vamos saber lidar com isso.
Amém? Ainda que aconteça, nós não estamos imunes a passar, né? Eu estava falando acerca do casal, né? Então, assim, pode existir briga? Pode, um casal briga, né? Porém, isso tudo é muito controlado, é muito equilibrado pela pessoa do Espírito Santo. Eu falo que pessoas que às vezes brigam e ficam meses sem se falar, irmãos. Como eu peguei lares assim, de casais já meses sem se falar, sem se relacionar. Então, mas a importância da ação do Espírito Santo é que isso se resolva rápido. O Espírito Santo faz isso, ainda que um lar, quando ele tem Deus, ainda que aconteça, né, desses intempéries, mas a gente tem o Espírito Santo, logo já vem, já ministra. Eu não consigo, a gente não consegue você levar isso para outro dia. Não. A Bíblia fala, não deixe o sol se pôr sobre sua ira. Então você precisa sentar e resolver isso naquele dia. Não deixa as coisas, né, elas protelarem. É o protelar é que traz a frieza, o protelar, porque eu falo que você sente falta, você vai se afastando tanto que chega uma hora que você não sente mais falta. Falo isso para as pessoas, às vezes que falta 1, 2, 3. Às vezes você faltar um dia de culto na semana, né? Às vezes por trabalho, né? 2 vezes que seja. Essa semana eu trabalhei, não consegui. É uma coisa. Mas quanto mais você vai ficando sem, mais você vai se acostumando. Infelizmente, você vai se acostumando com aquilo. Até isso mesmo. Sabe por que está tendo dificuldade para as pessoas voltarem para a igreja? Porque elas acostumaram. Elas acostumaram não estar na presença de Deus, elas acostumaram não estar na igreja, elas acostumaram não estar em comunhão. Olha que coisa triste, né? Então, Jesus precisa entrar nessa situação, tá bom? Louvado seja Deus. Então aqui, todos os lares passam por problemas, amém? Mas o importante é que Jesus esteja e ele nos conduz, né? Aleluias, a resolver aquilo com rapidez, tá bom? Então vamos lá, o versículo 3, tá dentro do versículo 3, terceiro princípio, tá bom? O segundo era, mesmo que houver problema, mas Jesus tem que estar lá, né? Então nós vamos resolver, pode acontecer, mas a gente vai saber lidar pela presença de Jesus. Terceiro, detectar com rapidez o problema. Detectar com rapidez o problema. Por quê, pastora? Porque isso eu falo detectar, irmão, é diagnosticar. Isso tem sido é a mesma coisa quando você descobre uma doença, né? Quanto mais rápido, eu passei pelo CA, né, de intestino, passei pelo câncer, e eu só consegui, graças a Deus, pela misericórdia de Deus primeiro, né, pelo plano de Deus na minha vida, mas eu só consegui vencer essa doença porque eu descobri muito cedo, muito rápido, né? Então eu tratei rápido, amém? Então é a mesma coisa, diagnosticar, detectar com rapidez o problema para você poder agir. Aqui no versículo 3 fala assim, e faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse, não tem vinho. Quem que detectou o problema? Maria. E quando a gente fala da mulher, não estou sendo feminista, tá bom? Mas a mulher, ela tem essa sensibilidade, irmãos. Se não tem mais, você mulher que está me assistindo, você precisa voltar a ter. Eu ministro casais e a gente tem o curso Casados para Sempre, aonde nós somos ensinadas, né? E hoje nós ensinamos que a mulher, ela é o radar do lar. A mulher detecta, irmão, problemas lá na frente. A mulher ela tem uma visão que é fora do comum. É fora do comum a visão que a mulher tem. A sensibilidade que Deus dá. É Deus que dá para a mulher. Você já viu aquela coisa de mãe? Fala, tô sentindo uma coisa, né? Mãe é assim, principalmente com filho, né? Já tô sentindo isso. Cadê o filho? Né? Já liga pro filho. Então a mulher, ela já tem essa sensibilidade, né? Não tô dizendo que homens não têm, para todo, né? Há suas exceções, tem homens que também têm,
Porém, eu falo que isso é uma característica da mulher. Então aqui tava todo mundo na festa, sim ou não? Mas quem detectou o problema, quem percebeu que tinha algo errado naquela festa foi Maria. Maria detectou e Maria foi saber. Quando Maria ficou sabendo, era que o vinho tinha acabado. Olha isso. Então, a mulher, ela tem essa característica de diagnosticar muito rápido, tá bom? Então não perca isso. Não perca, busca isso em Deus. Esteja atento à sua casa, esteja atento ao seu lar, a tudo que acontece com os filhos. A mulher também, ela tá sempre de olho. É você que fica dentro da tua casa. Tem as mulheres que trabalham, como eu, né? Como tantas mulheres que estão me assistindo aí que trabalham, mas ainda que nós trabalhamos fora, mas o domínio da casa ainda é nosso, né? O controle, a administração, o governo da casa. Então a gente sabe tudo que acontece dentro da nossa casa. E sabendo tudo, isso deveria ser assim, tá bom? O que acontece na vida dos filhos, o que acontece na vida do esposo, o que acontece na vida dos familiares, tá bom? A mulher, ela tem essa sensibilidade. Já viu aquela mulher quando o marido chega, senta para conversar, fala, esposo, vamos conversar? Olha, já aconteceu isso, olha, eu tô percebendo isso, eu tô percebendo assim no filho, tô percebendo que a filha tá assim, olha, eu tô percebendo que fulano tá assim. A mulher tem essa percepção, tá bom? Então que você nunca perca isso, que você nunca perca essa sensibilidade. Se você não tem, peça ao Senhor. Nós vamos aprender algumas coisas aí no versículo 3. Primeira coisa foi que ela percebeu, tá? Ela teve essa percepção, né? Ela teve essa percepção da falta, tá bom? Diagnosticou o problema muito rápido. E aí ela agiu. Porque não adianta só a gente diagnosticar e não fazer nada. Mas ela agiu. O que ela fez, pastora? Essa mulher, ela levou para Jesus o problema. Olha que coisa linda. Então a questão não é só diagnosticar. A questão é a gente levar para as pessoas certas. Quantas pessoas têm diagnosticado problemas dentro dos teus lares e têm exposto? Triste, irmão. Triste. Triste. A gente tem visto pessoas expondo suas vidas, né, nas redes sociais, pessoas expondo. Às vezes aí você cria aquela exposição do marido, exposição do filho, exposição da filha. E depois, para você consertar isso, é tudo muito difícil, né? Você não precisa levar para as pessoas, você tem que levar para a pessoa certa. Você tem que levar para quem realmente vai saber resolver, para quem vai poder resolver. Então você colocar os teus problemas, né, diagnosticado da tua casa, né, nas redes sociais, ou você levar para a parentela. Tem gente que em vez de sentar com o filho, você detectou no filho, em vez de você sentar com o filho, você vai, você conta pra fulano, você conta pra ciclano. Irmão, quantas das vezes eu vejo brigas assim de família, porque às vezes a pessoa quer se abrir com uma irmã, com uma tia, né, acerca de um problema de um filho, e aquilo se torna uma exposição, né? Aquilo, a pessoa às vezes não sabe guardar um segredo, não sabe, e aquilo é exposto, né? Então, evite expor a tua casa. Evite expor a situação, aquilo que acontece dentro da tua casa. Eu falo que as coisas, elas acontecem dentro de casa, elas têm que ficar dentro de casa. Elas têm que ser resolvidas dentro de casa. Ou você procura pessoas certas, não é? Se você confia no teu líder espiritual, né, peça ajuda, né, para esse líder espiritual. Se você, né, confia, tem alguém de confiança que vai te ajudar, que também que vai te ajudar, tá, irmão? Porque se não vai te ajudar, também não vai acrescentar em nada, você só vai expor. Você só vai expor. Nós passamos por uma situação e eu falei, não vai adiantar a gente, né? Não vai adiantar, a gente vai ter que orar, diagnosticar, curar, sarar, e não vai adiantar. E as pessoas nem ficam sabendo, mas já foi consertado, enfim. Né? Às vezes a gente passa esse casamento, irmão, é o que a gente mais vê. Aí põe lá, separado, muda perfil, não sei o quê. Quando a gente vai ver, mas voltou. Aí fala, ué, mas não tinha separado, né? Mas já voltei. Então, quer dizer, a exposição, né? A exposição é que é perigoso, tá bom? Não exponha a tua família. Maria poderia ter feito isso,
Mas a mulher é uma mulher sábia, mãe de Jesus, cheia de sabedoria. Ela não expôs, ela poderia ter gritado para a festa inteira, ia expor aquela família, ela ia trazer vergonha para aquela casa, né? Mas ela não expôs. Ela levou para a pessoa certa. Quem que era a pessoa certa? Jesus. Ela chama Jesus no versículo 4. Ó, olha aí. Ela chama Jesus no versículo de número 4 e fala para ele. No versículo 3. E faltando-lhe o vinho, né? A mãe de Jesus lhe disse: não tem mais vinho. Aí disse-lhe Jesus: mulher, o que tenho eu contigo, né? Ainda não é chegada a minha hora. Ali Jesus, ele está dizendo que não é a hora ainda dele, porque nessa foi o primeiro milagre, né, de Jesus na boda de Caná, que foi a transformação da água em vinho, né? Então, ele falava que não era a hora dele ainda, porque Jesus ele tinha por concepção que quanto menos Jesus já estava andando, né? Jesus já estava falando com pessoas. E ali, só que assim, ele fala assim, quanto mais ele se mostrasse, quanto mais ele estivesse em evidência, menos tempo ele teria, né? De atuação para o propósito a qual ele foi enviado. Então, muitas situações Jesus fazia tudo assim bem quietinho para que ele não ficasse exposto também, né? E isso acabasse atrapalhando todo um plano de Deus já estabelecido sobre a vida de Jesus, tá bom? Mas ali era a hora, né? Jesus, ele é uma ordem. Olha aí, quarto princípio. Vamos colocar aí? Quarto princípio, então o terceiro eu coloquei aí, né? É detectar com rapidez o problema para agir, né? Maria que identifica o problema, a mulher tem essa facilidade, a mulher é radar, ela discerne as coisas muito rápida, né? Amém? Agora vamos no quarto princípio, irmão. É ter a disposição agora de fazer tudo que Jesus lhe direciona, porque a questão não é só diagnosticar, a questão não é só, né, levar para Jesus, né? Mas a questão é de deixar Jesus administrar isso. É deixar Jesus direcionar isso. Isso implica em a gente confiar, né? É esperar o tempo oportuno de Deus agir, é ter paciência e fazer tudo como ele direciona. Porque às vezes a gente recebe, é igual você vai no médico, né? Você fala assim, mas eu tenho Jesus. E eu vejo, irmãos, que na maioria dos lares, louvado seja Deus. Obrigada, Mari. Faltou 9 minutos. A gente entra nos lares e a gente dá esse diagnóstico. A gente entra, né? A gente dá o diagnóstico. Você fala, olha, funcionou. E quando a gente dá diagnóstico, não é da nosso achismo. Não. A gente dá diagnóstico e a gente dá a direção de acordo com a palavra de Deus. A gente tenta instruir dentro da palavra. E uma vez você instruindo dentro da palavra, né, isso você ajunta com a sua propriedade que você tem de vivência, porque você já viveu aquilo. Hoje eu entendo o porquê que Deus permitiu eu passar algumas situações no meu casamento, porque hoje eu ministro famílias. Então, dificilmente a gente entra num lar que a gente não se depare com algo que a gente não tenha passado. Entende? Deus permite até a gente passar para que lá na frente você possa usar aquilo como testemunho. Então, irmãs, eu já sei o que é um lar quando você entra, quando a pessoa fala, não amo mais, não quero mais, acabar com esse casamento. Eu cheguei a sentir isso, mas Jesus entrou e o amor estava ali, estava escondido debaixo das mágoas, das tristezas, das brigas, né, que enfraquecem um relacionamento. Mas existia amor e Deus restaurou esse amor. Tá bom? Louva a Deus por isso. Então eu entro em lares, às vezes a pessoa não quer mais dar carta de divórcio, vou fazer. Fico, calma, irmã, calma. Por quê? Porque um dia eu passei por isso. Amém? Então, e você direciona ali a pessoa dentro da palavra de Deus, na direção do Espírito Santo de Deus, e isso flui na vida delas. Tá bom? Então, além do diagnóstico, você tem que se dispor a tratar. Né? Às vezes Deus dá uma direção para aquela casa, Deus dá uma direção, você detectou, reconheceu, diagnosticou, aí você recebe uma receita, só que você não quer tomar o remédio. É a mesma coisa que você ir no médico doente,
Aí o médico vai te dar a receita, eu já fiz isso, irmão, eu não queria tomar injeção. Eu entrei lá, falei, não vou tomar não. Passa, o médico deu a receita, passa ali na enfermaria. Eu, foi embora. Eu queria sarar? Não. Eu queria fazer do meu jeito, não do jeito que o médico. Eu ia curar? Não. Eu ia ficar doente, né? Agora, quando nós nos atentamos, quarto princípio, ter disposição de fazer tudo o que Jesus lhe direciona e fazer da maneira que Ele manda. Qual que é a maneira que Ele manda? Aqui dentro da palavra de Deus. Segue a direção, né? Jesus, ele nos instrui na palavra, né? O próprio Deus, ele nos deixou a palavra de Deus, que é o manual do cristão. Irmão, a Bíblia é um livro tão rico. Às vezes eu falo que tem pessoas que têm o casamento destruído, família destruída e quer ficar lendo romance. Não é que você não possa ler romance, você pode ler, mas depois de ler a Bíblia. Lê primeiro a Bíblia, porque nela contém, irmãos, princípios para a tua vida, princípios para restaurar a tua casa, a tua família. Sabe, para você viver a plenitude de Deus. Não adianta eu ler romance e ficar vivendo num mundo de ilusão se você não tem aquilo dentro de casa. Né? Então tá destruído, você tem que praticar aquilo que ele manda você praticar, tá bom? Eu falo, a gente faz encontro de casais e a gente, é engraçado que é igual aquelas mulheres que tem parto, que todo ano tá lá, sabe? Sabe aquelas mães que tem um filho por ano, todo ano tá lá na maternidade, né? Eu não quero mais, eu não vou mais, mas todo ano tá lá. Eu falo que é a mesma coisa. É a mesma coisa. Eu falo que tá sempre nos encontros, tá sempre buscando ajuda, tá sempre... Mas por que tá sempre? Eu falo que ministrar casais é uma cartilha. É uma cartilha. O que você tem que fazer? Você tem que praticar. Não adianta eu só ficar indo em encontro de casais e não praticar o que eu encontro no encontro de casais. Você vai lá jantar, você vai lá fazer o que você... Irmão, quantos encontros a gente já fez? E eu falo, meu irmão, eu não acredito que tu veio no encontro, tu tá ali. Tem casais que você ministra 3 meses, que é o Casados para Sempre, 3 meses. Você fica 3 meses no lar da pessoa, 3 meses dentro da casa dela. 3... Não, irmão, bastou. Na minha vida foi um encontro. Nos outros você vai para você dar aquela, né? Para você dar aquela que eu falo que a obra na vida da pessoa, a obra na vida do cristão é uma obra de repetição. A gente tem essa necessidade de ficar sempre sendo ensinado, então, ou de ser lembrado. Aí, ser lembrado é uma coisa, fala, deixa eu ir lá no manual. Olha, isso aqui é assim, isso aqui é assado. Olha, eu já tinha me esquecido. Nossa, eu preciso voltar a fazer isso aqui. Olha, isso aqui para curar meu casamento. Olha, isso aqui. Mas é uma cartilha. Se você não praticar, você não vai viver. E vai ser a mesma coisa. Toda vez que você vai procurar, você vai fazer. Procura, por exemplo, quem já fez sabe do que eu estou falando. Você faz o primeiro encontro de casais, você vai nos demais, você não vai escutar nada diferente do que você escutou no primeiro. Que vai falar de acordo, vai falar de aliança, vai falar que Deus odeia o divórcio, vai falar acerca de, né, fluir juntos no espírito, vai falar acerca de uma visão de uma só carne, né? Amém. Agora, se você recebe isso e não pratica, não vai mudar a tua história. A tua situação não vai mudar, tá bom? A mesma coisa de você sair do consultório médico e você rasgar a receita, você tá rejeitando. Então, tá lá. Quarto princípio, ter a disposição de fazer. Foi isso que aconteceu. Foi isso que aconteceu. No versículo 6. E estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 metretas. E disse-lhe Jesus, versículo: enchei de água essas talhas. E eles encheram. Até em cima. O que eles fizeram então? O que Jesus mandou. Eles tinham um problema e esse problema precisava ser resolvido. Então eles seguiram a direção, eles se dispuseram a fazer aquilo que Jesus estava direcionando. Maria falou, olha, faça tudo que ele te mandar. Maria olha para os servos lá, né, dos noivos e fala, faça tudo que ele vos mandar. Faça do jeitinho que ele te mandar fazer. Amém? Então tá lá. Depois ele determinou, né? Ele primeiro deu as diretrizes, né? Ele falou, enche de água as talhas, né? Foi as diretrizes que ele deu. Encheram. Aí ele disse assim, agora
vocês vão tirar e vocês vão levar até o mestre. Vocês vão tirar e vão levar até o mestre-sala, porque o mestre-sala é que provava o vinho. Ele era o maître, né? Ele é que fazia, ele provava a qualidade daquele vinho, né? E ele aprovava, né? Além de provar, ele se aquele vinho poderia ser servido ou não, se aquele vinho era bom ou não. Então Jesus leva para aquele que pode diagnosticar e daquele que pode aprovar se aquilo está certo, se aquilo está bom, se aquilo está correto. Jesus sabia exatamente o que ele estava fazendo. Jesus, quando ele faz, irmão, ele faz certeiro. Por isso que eu estou falando para você, eu fico inquietante, né? Nós saímos daqui do princípio, um dos primeiros princípios é Jesus ser o convidado. Jesus estar na casa, Jesus estar na família, Jesus estar no lar. Porque quando Jesus está, a direção é dada. Quando Jesus está, o diagnóstico é encontrado. Quando Jesus está, aleluia, o tratamento é executado. Quando Jesus está, é uma coisa mais linda. Quando Jesus está na casa. Olha que forte isso. Já deu um outro tema para nós. Amém? Então tá. Acontece a transformação. Enquanto ele pega, eles sabiam que estava pegando água. Mas quando eles levam para o mestre-sala, e o mestre-sala agora pega, já estava, no caminho, foi transformado em vinho. No caminho foi transformado em vinho. Então eles pegam, era água. E no caminho, até chegar no mestre-sala, quando chega lá, o mestre-sala bebe, experimenta. E aí eles veem que aquilo era vinho. E quando o mestre-sala, ele dá o diagnóstico do vinho, aí ele fala, mas é engraçado, né? Todo homem, ele põe primeiro o vinho bom, aí quando já tá todo mundo bêbado, né? Ou tem bebido bem do vinho, tá? Aqui o bêbado no estado de ter bebido, tá bom? O vinho inferior. Mas este aqui deixou o melhor para o final, né? Deixou o melhor para o fim. Então, ali ele aprova, né? E depois dele aprovar, a manifestação, né? Da glória de Deus, a manifestação da glória de Jesus sobre aquela casa, sobre aquele lugar, sobre aquele casamento, aquilo que era para ser vergonha, não foi vergonha, aquilo que era para ser exposto, não foi exposto, aquilo que era para trazer constrangimento, não trouxe constrangimento, aquilo que era para ser talvez até o fim, né? Mas não foi o fim, foi o começo. Amém? Então, quando Jesus está na casa, quando Jesus trabalha, quando Jesus opera, é isso que acontece. Amém? Louvado seja Deus. Então, quando Jesus ele manifesta verdadeiramente nas nossas vidas, tudo se torna prazeroso. O que o mestre Sala fala? Ele toma aquele vinho com prazer. O vinho, irmão, simboliza a alegria. Simboliza a alegria. O vinho é alegria. Então, a alegria daquela festa era o vinho. Então, a alegria teria sido tirado daquela festa. Né? Aqui o vinho é a presença, né? Simboliza a presença de Deus também. Né? Então, quando a presença de Deus está, quando a manifestação da glória de Deus, né? Está na nossa família, tudo se torna mais prazeroso, irmão. Hoje é prazeroso, né, estar casada, hoje é prazeroso estar com os meus filhos. Nosso casamento era um caos que a gente não tinha prazer. A gente não tinha prazer de estar em casa, a gente não tinha prazer de estar no mesmo ambiente, a gente não tinha prazer. A gente fugia um do outro porque era aquele choque, sabe? Aquela chata, ai meu Deus, aquele homem. Então assim, não tinha prazer, né? Mas quando Jesus entrou, ele nos apresentou o vinho novo, né? E tudo agora, a manifestação da presença de Deus sobre nossas vidas, que o Senhor nos lapida, o Senhor nos cura, né? O Senhor nos faz a presença do Espírito Santo manifestar em nós e a gente mudar os nossos princípios, mudar o caráter, né? Mudar a nossa postura, o nosso modo de falar, o nosso modo de agir.
o lar ficou restabelecido, né? A harmonia restabelecida, a alegria, a felicidade, a paz, ela é restabelecida na vida das pessoas. Amém? Louvado seja Deus. Eu quero neste momento, aleluia, fazer uma pergunta. Coloca aí para mim, meninas, já estou terminando. Como que está a sua casa? Faça essa análise. Como que está hoje a sua casa? Como que está a sua casa? E eu quero orar por você. Talvez a sua casa ela esteja à beira de um colapso, né? Talvez o teu lar esteja em sofrimento. Talvez o teu lar esteja à beira de uma exposição pública, sabe, irmão? Talvez você já sentenciou o fim desse casamento, né? O fim dessa família, vai cada um para o seu lado. Talvez você até já tenha projetado, olha, você vai morar com a mãe, você vai morar com o pai, olha, a gente vai se ver terça, quarta, quinta, fica com vocês. Irmãos, eu não sei, mas o Senhor disse que é para eu orar, amém? Talvez você esteja passando, aleluias, né? Por essa infelicidade. Talvez você esteja infeliz, talvez você esteja sentimentalmente, né? Emocionalmente falando, triste, né? Sentindo desprazer da vida. Porque quando a gente se deprime, quando a gente está triste, você quer desistir. Talvez você queira desistir. Talvez você queira desistir, talvez você não queira mais investir, né? Talvez você não queira mais investir. Eu já investi muito, já chorei muito, já agora não quero mais, né? Talvez você esteja nesse ponto, nessa situação. Talvez você esteja pensando que não está valendo a pena. Mas Deus, ele vai entrar nessa situação. Amém? Eu quero dizer para você, né? Não desista, né? Insista. Vai valer a pena, né? Eu falo que se eu tivesse desistido, irmão, quando eu achei que não dava mais, olha isso, né? Hoje eu e minha casa servimos ao Senhor, hoje nós dirigimos congregação, hoje nós cuidamos de famílias, hoje as pessoas olham para minha casa e elas veem a minha casa como um exemplo, elas veem minha casa como referência. Já pensou se eu tivesse desistido, se eu tivesse desanimado, né? Se eu não tivesse ouvido a voz do Mestre, se eu não tivesse seguido as diretrizes, né? Se eu não tivesse dado vazão à voz de Deus, à voz do Espírito Santo, né? Para que o Espírito Santo me tratasse e dissesse, não é assim que você trata a sua família, não é assim que você trata o seu esposo, não é assim, isso não é felicidade, isso não é vida, isso não é a paz que eu quero que você tenha, não é a vida que eu quero que você tenha, né? Se eu não tivesse insistido, talvez hoje eu estaria aí, né? Derrotada, ou talvez com uma frustração de não ter conseguido conduzir um casamento, de não ter conduzido uma família. Talvez você esteja se sentindo assim frustrado, né? Frustrado, porque isso frustra uma pessoa, né? Onde foi que eu errei? O que é que eu deixei de fazer? Quantas mulheres a gente pega, irmão, que fala, onde foi que eu errei? Os maridos indo para fora de casa, né? Procurando outras mulheres, aí vem aquela frustração, o que foi que eu errei? Aonde foi que eu errei? Né? E às vezes você não errou em nada, irmão. Às vezes o adversário viu legalidade, até mesmo na vida dele, não sei, na vida dela. De repente você, homem também que está me assistindo, né? Às vezes por uma falta de vigilância, né? Às vezes a gente acha que está certo em tudo e nem sempre nós estamos certos, né? E aí nós abrimos essa legalidade e o adversário entra mesmo, né? Então eu quero orar por você que está aí pensando em desistir, você que está sem força para continuar, você que está achando que está tudo terminado, você que está achando que a última palavra foi dada, né, sobre tua casa, sobre tua família, sobre a vida dos teus filhos. Eu quero orar por você, tá bom? Nós vamos orar.
Louvado seja Deus. Se você está sem perspectiva, pastora, eu estou sem perspectiva, eu estou sem força, eu estou desanimada, eu estou desorientada. Deus vai te orientar. O Espírito Santo de Deus vai conduzir tua casa. Talvez você esteja aí numa situação em decorrência dessa pandemia, né? Desanimado, desempregado, mas Deus pode entrar, Deus pode fazer. Talvez você esteja vivendo uma escassez, talvez você esteja no caos. Ontem eu estava ministrando na igreja e eu ainda falei isso. Eu falei, Senhor, né? Eu não quero ficar cheia do Espírito Santo dentro da igreja, né? Eu quero poder fluir na vida das pessoas, né? Eu ainda falei, Deus, me leva pro caos, porque tem pessoas vivendo caos, irmão, sabe? Para poder ajudar, para poder estender a mão. Um dia minha vida foi um caos, um dia a minha situação familiar foi um caos, mas Deus restaurou, Deus mudou a minha sorte, né? Deus e tem me dado tudo em dobro, irmão. Tudo aquilo que um dia eu perdi, talvez por não saber cuidar, talvez porque o adversário, né, covardemente ali entrou e me roubou. O Senhor disse que ele tem poder para restituir. Deus está falando de restauração, Deus está falando de restituição para a tua vida. Amém? Então, em nome de Jesus, eu profetizo restituição. Talvez você esteja aí, né? Talvez tenha filhos nos assistindo, né? Filhos nos assistindo que não suporta mais a interposição dos pais, né? Tá insustentável essa família. Talvez os pais estejam aí não sabendo lidar, cansados da rebeldia dos filhos, né? Talvez esposas, né, já não aguenta mais esse homem também não aguenta mais essa mulher. Deus pode mudar. Deus mudou a minha. Amém? Talvez você esteja frio. Porque esses dias eu conversei com uma pessoa, ela falou assim, pastora, eu não sei nem te explicar o que é que eu estou sentindo. Eu me sinto vazia. Eu me sinto tão triste, tão infeliz, tão frustrada que eu me sinto vazia. Parece que não tem nada dentro de mim, parece que tem um oco dentro do meu peito. Então eu não consigo sentir raiva, eu não consigo sentir ódio, eu não consigo sentir amor, eu não consigo sentir dó, não consigo sentir pena. Irmão, triste isso. Mas Jesus pode entrar. Jesus entra nessa lacuna, Jesus trabalha nesse coração, Jesus trabalha nessa mente, né? Vamos restabelecer esses princípios. Vamos restabelecer esses princípios sobre a nossa casa, sobre a nossa família, tá bom? Coloca aí, eu preciso, pastora, de restauração na minha casa. Eu preciso de restauração na minha vida, tá bom? Coloca aí, eu preciso. Eu vou orar pela tua vida, tá bom? Louvado seja Deus. Coisa linda. Nós vamos, aleluia, vamos orar aqui. A irmã Camila está dizendo, demais, pá, sou sincera em falar, não sou de assistir o Café com Palavra, tá perdendo, mas hoje Deus me tocou de uma maneira que eu senti de ficar assistindo até agora ao final, e Deus falou profundamente comigo, amém? E com o meu lar, louvado seja Deus, irmã Camila. Deus está te dando hoje, né? Deus está te dando diretrizes, amém? Para que você restabeleça o teu lar. Deus está te dando direção. Deus está... porque Deus pode, entende? Não só para você, como outras pessoas que estão nos assistindo. Eu sei que Deus pode. Amém? Irmã Maria Luísa, Deus pode. Louvado seja Deus. Deus pode. Parte do princípio de esforçar, se esforça em restabelecer esses princípios. Se for preciso, assista de novo esse estudo, anote os princípios e coloque em prática. Tu vai ver o que Deus vai fazer na tua casa, amém? Sobre a vida dos filhos, sobre a vida dos netos, sobre a vida do esposo. Te amo em Cristo e eu quero que a tua casa seja restaurada, eu quero a tua vida restaurada, tá bom? Pastora Adriana também, amém? Em nome de Jesus, pastora, coloca esses princípios em atividade na tua vida, na tua casa. Deus está restaurando os seus sentimentos, Deus está restaurando, né? Deus está, aleluia, passando em revista, né? Nos teus medos, nos teus anseios,
Deus está mudando a tua história. Irmã Lília, Deus tem um tempo determinado para todas as coisas. Escuta isso aqui. Tudo que Deus faz é bom. Deus é bom a todo tempo. Nada que Deus faça, nada que Deus permita, porque tem coisas que não é que Deus quis fazer. Tem coisas que é permitido por Deus porque há uma necessidade de haver mudança. Mas eu quero te falar algo. Irmã Lília Oliveira, Deus está mandando eu te dizer isso. Maria, ela discerniu. Maria ela teve perspectiva, ela diagnosticou. Deus está dizendo que Ele vai abrir a tua mente. Deus vai abrir a tua mente, não é ninguém, porque você tem passado, eu não te vejo, mas meu Deus, Ele te vê, meu Deus, Ele te conhece. E a sua casa tem passado por apontamentos, a tua casa tem sido alvejada por apontamentos, por acusações. Mas o Senhor, até você mesmo, tua vida tem sido apontada. Mas o Senhor está dizendo que é para você se avaliar, é para você... Você vai entender isso. O Senhor fala que é para você, é com você. Entende isso? Já tem um tempo que eu estou para te dizer. Deus primeiro quer trabalhar na sua vida. E depois que Deus fizer, é na sua vida que Deus vai fazer. E isso vai transbordar para a tua família. Eu falei isso ontem na pregação. Você que não assistiu, assiste a pregação, nosso culto da MTR, ontem oficial, domingo. Josué, né? Esforça-te e tem de bom ânimo, né? Tá aí na MTR, tá nas páginas, tá no perfil Yara Cândida, assiste, irmão, pra glória de Deus, tá bom? Deus vai falar forte ao teu coração, então assiste isso daí. Então, irmã Lília, Deus está falando contigo que é para você ser como Maria, detectar, você vai detectar, Deus vai te dar uma visão clínica, até então você estava assim, buscando entendimento, sabe? Por que das coisas acontecem? Por que das coisas estão acontecendo? E o Senhor disse que Ele vai te esclarecer. Deus não vai te deixar confundida e nem enganada. Deus vai te esclarecer e é com você. À medida que você... Aqui foi uma mulher. A mulher, ela tem esse poder de discernir. A mulher tem esse poder de direcionar, de fazer certo. Deus quer que você faça. Você. É você que vai buscar pela tua casa, é você, mas buscar mesmo, firma, coloca essa casa no joelho, coloca essa casa, e assim, Deus fala que Ele vai firmar os teus pés, tá? Deus vai firmar os teus pés, eu vejo tu firmada assim, ó, firmada, fica firme, estabelece uma terra e fica firme. Eu vejo assim sua vida muito confusa, por ouvir muitas coisas. Ouça Deus. Ouça Deus e sejam os teus ouvidos sensíveis à voz do Espírito Santo. O Espírito Santo vai te conduzir. E olha, para ser Deus na tua vida. Para ser Deus na tua vida. Aí é você e Deus, tá? Porque Deus dá diagnóstico para nós e a gente recebe se a gente quer. Mas Deus vai começar a cerrar a boca de profeta. O Senhor está dizendo isso comigo. Foi uma das últimas a falar contigo como profeta. Deus vai cerrar. Se você quiser dar ouvido, você corre o risco de ouvir mentiras, coisas que vêm do coração do homem e não da boca de Deus. Porque Deus, Ele quer restabelecer relacionamento contigo. Deus quer abrir os teus ouvidos, o Senhor quer deixar você sensível à voz do Espírito Santo. E é Ele que vai conduzir tua casa, é Ele que vai conduzir tua vida, Ele vai te ditar assim, ó, certinho, vai te dar direção. Você vai começar a contar testemunho aí. E o nome do Senhor vai ser glorificado, tá bem? Recebe isso aí da parte de Deus. Irmãos, eu vou terminar, eu quero orar. Um beijo aí pro pessoal de Mogi das Cruzes, minha amiga Amanda Aline Nápoles. Deus te abençoe, Amanda. Em nome de Jesus. Tá bom? A irmã Gisele tá ali, peço oração pelo meu lar, preciso muito de uma direção de Deus na minha vida, eu preciso de uma restauração no meu lar. Amém, irmã Gisele, vou estar orando em nome de Jesus. E eu gostaria muito de orar por você pessoalmente. Pessoalmente, tá bom? Muito, muito mesmo. Se você não puder, depois você me liga, me chama no privado,
mas eu gostaria muito de orar por você pessoalmente, tá bom? E o nome do Senhor vai ser glorificado. Amém? Vamos orar? Soberano Deus, eterno Pai, em nome de Jesus. Nesta hora, Senhor, meu Deus, aí está o teu povo que acabou de ser ministrado, de ouvir a tua santa palavra. Deus, que esta palavra, ela flua como verdade, Deus. Como verdade. E o teu povo venha se apropriar dela. Para que haja mudança. Assim o Senhor fez na minha vida. Aleluia, para ter mudança eu tive que me apropriar das tuas verdades. E além de me apropriar, eu tive que praticar. Sejamos, Pai querido, praticantes, não somente ouvintes. Que não seja somente mais uma live, mas que seja uma live de direcionamento. Que seja boca de Deus nos direcionando. Aleluias, para que haja mudança, para que haja restauração, para que haja manifestação do poder sobre nossa casa, sobre nossa família, sobre nossos filhos, sobre a nossa vida. Há pessoas aí, Pai querido, que precisava ouvir esta ministração. Pessoas que precisavam ser trabalhada, Pai, primeiramente elas, para que depois o Senhor trabalhasse sobre a casa, sobre a família. Em nome de Jesus, levanta Marias. Levanta mulheres aí perceptivas, sensíveis, aleluias, a detectar, a diagnosticar o problema e saber resolver através da direção de Deus. Mas que elas não venham se desesperar, que elas não venham expor, que elas não venham, Pai, em nome de Jesus, Pai, restaura esta pessoa, restaura o lar dela, restaura a família dela. Toma, Senhor, meu Deus, a vida da irmã Gisele. Toma, Deus, o governo, Senhor, meu Deus, da casa dela, da vida dela. Seja tudo direcionado, governado, administrado pelo Senhor. A partir do momento em que o Senhor começou a administrar a minha vida, a governar a minha vida, à medida que eu entreguei a minha vida para o Senhor, eu entreguei a minha casa, eu entreguei minha família, eu entreguei meu casamento, eu entreguei o meu ministério, os meus sentimentos, as minhas, Pai querido, os meus anseios, as minhas inquietações, as minhas tristezas, eu entreguei tudo para o Senhor. E o Senhor, no tempo oportuno, aleluia, o Senhor restaurou a minha sorte. Da mesma maneira, eu creio que o Senhor irá restaurar a vida de pessoas aqui. E que o Senhor possa trazê-las, Pai querido, para um testemunho, para edificar a vida de outras pessoas. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Faça, Deus, aleluia, aquilo que é impossível para os teus filhos. Aquilo, Senhor, em nome de Jesus, que a nossa mão não alcança, os nossos olhos não contemplam, mas todavia nós sabemos que o Senhor pode, que o Senhor faça, que o Senhor manifeste a tua glória em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Deus vai manifestar a glória dele sobre vidas de pessoas aí, tá bom? Deus está visitando vida espiritual, Deus está visitando lar, Deus está visitando sentimento, Deus vai restabelecer relacionamentos, Deus vai restaurar, louvado seja Deus, a autoestima, pessoas vão ser visitadas aí, alegria vai ser visitada, você é cristão, mas você é triste, sabe, eu vejo Deus restaurando, está doendo meu peito, você se sente triste, mas o Senhor fala que Ele vai te visitar com o vinho da alegria, o vinho da alegria, o vinho novo Deus tem para a tua vida. Amém? O Senhor vai arrancar essa tristeza do teu coração. Você tem, às vezes, irmã, não é nem falta de nada. Tem pessoas aí me assistindo que não é falta de nada. Não é falta de dinheiro, não é falta. É algo dentro de você. Você chora sem saber por que está chorando, está triste sem saber por que está triste. Deus vai mudar essa história, tá bom? Em nome de Jesus, receba isso da parte do Senhor, tá bom, irmãos? Deus abençoe, eu passei do horário. Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Quarta-feira nós estamos aqui de volta, tá bom? Com um café com palavra. Irmã Camila, volta quarta-feira. Assiste toda segunda, toda quarta. Nós estamos aqui às 21 horas, tá bom? Deus abençoe a todos, ó. Um beijo aí para Mogi das Cruzes, né? Para toda São Paulo. Um beijo para Paraíba, um beijo para o Rio de Janeiro, um beijo para todo mundo aí que está nos assistindo nesta noite, tá bom? Deus abençoe, fiquem com Deus e até
quarta-feira, tá bom? Não se esqueça, entrega tudo na mão do Senhor, pratique os princípios, aplique os princípios e você vai ver a harmonia da tua casa ser restabelecida, amém? Deus abençoe, este foi mais um Café com Palavra com a pastora Yara. Amo vocês, um beijo.